Vamos começar então com Gênesis capítulo 3. Vamos ler o versículo 19. Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então nós vemos Deus, no capítulo de número 2, ele cria o homem do pó da terra. E ele soprou dentro do homem o pneuma no grego, en espanhol, el aliento de vida, o sopro de vida. O próprio Deus sendo colocado dentro do homem. E aquele sopro está formando o espírito e a alma do homem. O espírito, a parte mais interior, e a alma, a parte do meio, e depois o corpo, a parte exterior. Então, aquilo que sai de Deus é eterno. Mas, depois do pecado que Adão cometeu com a sua esposa Eva, primeiro ponto, Adão se escondeu. E o segundo ponto, Adão se justificou. Essa queda o levou a ser expulso do Éden. E Adão não era apenas um homem, Adão era uma semente. Dentro de Adão estava toda uma criação. Todos os humanos estavam ali. Teriam que sair dele. E tudo que ele fez passou para todos os que estavam dentro dele. Ele pecou, entrou então a condenação e a morte. Nesse capítulo 3, nesse versículo que estamos lendo, o pecado dele. Agora temos a consequência, que é a morte. Você vai voltar para o pó. Em outras palavras, você tem dias contados nessa terra. Então, aquilo que foi criado por Deus a partir da terra, desta terra, pertence a esta terra. Todas as vidas, animal, vegetal, aquilo que foi criado nessa terra vai voltar para o pó. A morte um dia vai vencê-los. Não importa se essa vida ela vai viver um ano, ela vai morrer. Um animal, um cachorro que vive 15, 20 anos, ou um gato vai ter que morrer. O homem que vive 70, 80 vai ter que morrer. Uma árvore que pode viver 300, 400 vai ter que morrer. A morte alcançou a todos, ninguém escapa da morte. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós vemos que o homem volta ao pó. Por favor, abram comigo rapidamente Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, o versículo 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito a Deus que o deu. Então nós temos aqui agora a separação. O ser humano, aquilo que foi feito do pó, vai voltar para o pó. Mas aqui nós temos uma segunda parte que vai para Deus. O ponto é, por favor, considerem, todos os que leem somente esse versículo, então você vai ver alguém que viveu totalmente do pecado. Alguém que viveu totalmente na bebida, no cigarro, na prostituição, no adultério. Mas no momento que ele morre, que alguém vai fazer o seu funeral. Então sempre aparece alguém ali para dar aquelas palavras de ânimo. E eles dizem, nesse versículo aqui, mira, ele está com Deus. Ele foi para Deus. Ele voltou para Deus. Então as pessoas que estão ali, os familiares todos, oh, que bom, ele está com Deus. Mas ele foi um sujo, um imoral e um imundo. Ele não teria como ser recebido por Deus. Ele tem que estar com Satanás.
ele precisa estar no inferno. Mas somente baseado neste versículo se entende que o homem agora, todos os homens, não importa o tipo de vida que ele teve nessa terra, ele volta para Deus. Rapidamente vamos ver então três personagens e nós vamos ver o destino depois que o corpo volta para o pó. Vamos ver para onde que essas pessoas vão. Vamos começar com Lucas capítulo 23, por favor. Abram comigo. Eu estou sendo rápido, apenas estou fazendo nós outros hablamos um transfundo, uma introdução, um pano de fundo. Lucas capítulo 23, por favor, vamos ler o versículo de número 42 e 43. Aqui nós temos aquele bandido na cruz do Calvário. Pouco tempo antes da sua morte, no 42, e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vires no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós vemos agora que o corpo dele vai ficar, mas ele vai seguir com Jesus para um lugar. Ele não vai terminar a sua vida aqui. Na terra, no corpo, terminou, mas ele vai seguir vivendo em outro lugar. Agora, ele vai seguir vivendo no paraíso. Rapidamente, vamos agora para Lucas 16. Volte para trás alguns capítulos. Lucas capítulo 16, vamos ver dois personagens aqui. Nós temos o rico e nós temos Lázaro. Então, Lucas 16. Vou ler alguns versículos a mais apenas para que vocês compreendam melhor. O versículo 19. A seguir. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-se as úlceras. Eu não vou entrar, não é meu foco. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. No 23, no inferno. Aqui muda, um vai para o seio de Abraão, aonde foi aquele homem que estava na cruz com Jesus, aquele bandido. Lá no seio de Abraão, o paraíso, Lázaro agora se encontra com aquele bandido, que já não é mais bandido. Mas o segundo personagem aqui, que é o rico, foi para o inferno. Então, vale registrar isso, amados irmãos. Muitas doutrinas afirmam que esse homem rico não era um cristão, que Jesus não estava falando uma parábola para cristãos. Nós vamos ver isso mais adiante. Eu só quero afirmar para vocês, o Senhor estava mostrando aqui, usando um personagem, um fariseu, para demonstrar que isso também vai acontecer com os cristãos. Aqui é uma doutrina que afirma que uma vez que você recebe Jesus, você é filho para sempre. Você nunca perde a sua filiação. Então, essa doutrina que afirma que se você receber Jesus, você nunca mais vai para o inferno. Então, ela não aceita que esse homem rico era alguém cristão. Porque se ele era cristão, ele não poderia ir para o inferno. E nessa doutrina que muitos estão ensinando por aí, eles creem que uma vez que você é filho, você não pode ir nunca mais para o inferno. Você vai ficar um período, se você perder por causa dos seus pecados, Jesus vai ter que te suportar 1000 anos fora nas trevas exterior, e depois você vai entrar para Nova Jerusalém. Essa é uma doutrina extremamente satânica. Vamos avançar e vamos ver isso um pouco mais adiante. Então aqui nós temos, depois da saída do corpo, então o corpo vai para a terra, mas o seu espírito e a sua alma seguem. Ou vai estar com Deus, ou vai estar no inferno. Nós também temos a ressurreição,
depois desse ponto, mas já é uma outra pregação, nós não temos tempo para falar. Deus Pai está mostrando nesses dias para nós. Atualmente, nós estamos com 7 guerras na Terra. Não é apenas da guerra que nós vemos da Rússia com a Ucrânia, não é apenas a guerra de Israel com os palestinos, mas nós temos mais 5 guerras. Nós temos guerras aqui próximo de nós, no Haiti, aí uma guerra terrível que está passando, mais de 150 gangues se matando ali. Nós temos guerras no Iêmen, considerado um dos países mais pobres do mundo. Nós temos guerra no Sudão do Sul. Irmãos, nós temos várias guerras instaladas na própria Síria. Nós temos uma guerra que não se acaba. Nós temos guerras estabelecidas e estas guerras, elas estão matando pessoas. Agora, se nós tomarmos somente as guerras estão matando, é uma coisa, mas vamos tomar, na realidade, Deus está matando. Então nós temos aqui, Deus Pai está matando sua criação. Agora, está matando o povo que ele criou. A igreja ensinou sobre um Deus que tolera tudo. Tolera o pecado, tolera a apostasia. A igreja tem ensinado esse Deus. A igreja ensinou sobre um Deus muito amoroso. Ele é bom todo o tempo. Contudo, a igreja escondeu. Ela não ensinou que Deus, ele julga o pecado. Que Deus tem tolerância zero com o pecado. Que Deus, ele não aceita o pecado. O Senhor Jesus não tolera o pecado. Ele tem essa tolerância zero com o pecado. Esse é um ponto muito crucial para nós vermos o evangelho que tolera, que aceita, o evangelho doce. Esse evangelho é mortal nesses dias. Mortal. Sempre vai ter um tipo de pregação doce para acomodar as pessoas, mas nunca vai conseguir repreender o pecado, nunca vai conseguir ajudá-las a entrar na eternidade. Eu gostaria de ficar com os senhores, ler mais um versículo, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 3, fala assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A fábulas. Esse é o tempo final, porque se os senhores for ler a palavra, esse tipo de doutrina que gerou esse tipo de cristão já está na terra. Faz parte da terra. É um cristianismo que, se o senhor for ler algum versículo no Velho Testamento, eles vão gritar e vão dizer, por favor, eu não quero que você leia nenhum versículo do Velho Testamento. Porque eu vivo na graça, Jesus morreu por mim, pagou um preço por mim, eu já estou salvo. Não quero saber de Velho Testamento, não quero saber de nada. Lutam por isso. Os mandamentos do Senhor, como não roubar, em Êxodo capítulo 20, não adulterarás, não darás falso testemunho. Por exemplo, esses mandamentos, eles falam, isso está no Velho Testamento, eu não quero saber. Me deixa roubar no Novo Testamento. Me deixa dar falso testemunho, me deixa cobiçar, me deixa idolatrar. Dos 10 mandamentos, 5 estão relacionados com o próprio Deus e 5 com o próximo. Ou seja, quando você risca os mandamentos que apresentam o padrão moral de Deus, quem ele é, a pessoa de Deus. No Novo Testamento, então, você é livre para adulterar, para mentir, para roubar. Você é livre para cobiçar.
Na realidade, preciosos irmãos, sempre guardem isso. O Velho Testamento, Jesus, quando ele veio, ele cumpriu a parte da lei no aspecto cerimonial. Tudo relacionado às festas, às comidas, ao templo, às luas novas, às ofertas. Jesus, ele era a realidade de tudo isso. Quando ele veio, ele cumpriu isso. Aquilo era uma sombra. Ele, aquele cordeiro do Velho Testamento, de Êxodo 12, ele é o verdadeiro cordeiro. Tudo que era uma sombra, uma figura, uma tipologia, no aspecto cerimonial, Jesus cumpriu. Mas na parte moral da lei, esta parte, ela permanece eternamente. Tudo no aspecto moral daquilo que Deus é, Jesus não cumpriu. Isso vai permanecer e muitos filhos de Deus vão tropeçar nisso. Então, há um evangelho que ele não suporta essas doutrinas. Ele sempre vai encontrar uma maneira para acomodar o pecado, para permitir que o pecador siga pecando, siga fazendo tudo o que ele quer, e Deus vai se comprometer de salvá-lo no final. Abram comigo Jeremias capítulo 8, versículo 4. Eu vou ler vários versículos aqui. Enquanto vocês abrem Jeremias 8, eu quero que vocês saibam que esses são versículos que o Senhor Deus deu uma certa vez para o profeta, Dr. David Auer. E eu quero que vocês saibam que essas mensagens que estamos falando são, em espanhol, hablamos bosquejos, são as mensagens, como PDFs que nós tiramos do que ele falou. Eu não estou trazendo nada novo aqui para vocês. Isso é apenas um resumo daquilo que Deus já tem falado para o ministério a nível global. Jeremias capítulo 8, versículo 4. Aqui nós vamos começar, nós vamos ler vários versículos. Não feche sua Bíblia, por favor. Eu vou gastar praticamente quase todo o meu tempo nesse capítulo aqui. O versículo 4 diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não o torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Ninguém há que se arrependa. Quando você se recusa a se arrepender seriamente, quando você se recusa a se arrepender seriamente, esqueça o seu nome no livro da vida. Esqueça. Eu vou dar uma mensagem muito próximo sobre o livro da vida. Hoje eu vou fazer apenas uma introdução. Se você vive uma vida pecaminosa e você não quer mudança, esqueça o seu nome daquele livro. A estação, ela mudou. A maneira de se pregar o evangelho mudou. O evangelho doce mudou. Nós não estamos mais numa estação onde nós podemos ser enganados com facilidade. Isso não. Estamos sendo advertidos agora. Se nós perdermos a sensibilidade ao pecado, se perdermos a sensibilidade ao Espírito Santo, você acabou de perder o céu. E não adianta depois achar que Deus vai mudar isso. Se você errar o caminho, volte atrás rapidamente. Se você pecar, se arrependa rapidamente. Não perca tempo.
volte urgentemente, porque senão esqueça o seu nome no livro da vida. Você precisa ser capaz de conduzir também, de acordo com Daniel capítulo 12, a partir do versículo 3, não precisem abrir, mas você precisa ser capaz de conduzir muitos à justiça. Esse caminho do evangelho verdadeiro é o caminho da justiça. Quando você é capaz de conduzir muitos à justiça, só então você pode dizer que é uma estrela que está brilhando. Aí o seu nome está no livro da vida. Isso é um fato. Precisamos evangelizar a todos com urgência. Mas nós precisamos falar a verdade para as pessoas. Nós temos que evangelizar falando a verdade. Nós não podemos mentir para eles. No momento do arrebatamento, somente aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida, eles vão subir. E o nome escrito no livro da vida está associado com as vestimentas brancas de justiça, de Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 13 a seguir, de Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 5 a seguir. Depois eu explico, não é somente os pastores, mas todos os cristãos, pecadores que vivem no pecado, um dia, mais cedo ou mais tarde, eles vão precisar comparecer ao trono branco. E muitos falam, não, um cristão, ele vai comparecer no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, ele não julga pecados. O tribunal de Cristo está relacionado com a obra daqueles que conseguiram entrar para dar a qualificação se eles vão governar durante os 1000 anos uma cidade, 5 cidades, 10, um estado ou uma nação. O tribunal não é para julgar os perdedores. Aqueles cujo nome foi riscado do livro da vida, eles, depois dos 1000 anos, eles vão comparecer no trono branco. E ali todas as suas obras relacionadas com a mentira do evangelho, relacionada com o pecado, com a apostasia, elas vão estar registradas ali. E eles receberão uma punição eterna junto com Satanás e os seus anjos. Todos os que foram criados por Deus vão estar no grande trono branco um dia. Quando um líder vier falar com você, e aquela fala, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, Deus vai te dar dinheiro, vai chegar um cheque no correio para você. Todas essas bênçãos terrenas, quando um líder vier falar isso para você, e dizer isto é da parte de Deus, é Deus que manda eu falar. Você deve considerar primeiro sua situação pecaminosa diante do Senhor. Resolva primeiro a sua situação pecaminosa. Não se alegre com essas bênçãos terrenas. Não se alegre com essas profecias da carne. Antes se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. E eu vou acrescentar do Cordeiro. Você primeiro precisa resolver a questão pecaminosa, a questão do seu caráter diante de Deus. Você precisa levar toda a sujeira, toda a imundícia, toda a imoralidade que você já praticou e se alegrar quando, por meio do seu arrependimento,
O sangue te limpou completamente. E agora você está livre. Porque se o sangue te limpou, você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Então essas coisas vão te seguir, vão te alcançar. No livro de Êxodo, capítulo 34, eu vou voltar para Jeremias. Coloque sua mão na sua Bíblia, mas eu preciso ler Êxodo 34 com os senhores. É um versículo muito importante aqui. Eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a vocês e pedir, não saiam, por favor, permaneça até o final. Deus tem uma palavra para a sua eternidade. Êxodo 34, o versículo 6 e o versículo 7 fala assim: E passando o Senhor por diante dele, chamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, que guarda em misericórdia e fidelidade. O 7, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Vírgula. Ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Ele, por um lado, ele perdoa. Por outro, ele não inocenta. E isso é tão assustador que, mesmo antes de nós nascermos, nós já estamos sendo julgados pelos pecados dos nossos antepassados, que chegaram antes de nós. E de acordo com esses versículos, aqueles que foram bruxos, macumbeiros, matadores, estupradores, tudo que eles fizeram passou. Ele não inocenta. Então, um cristão verdadeiro que não quer perder o arrebatamento, que quer manter o seu nome no livro da vida, ele precisa estar se arrependendo como Daniel no capítulo 9 do seu livro. Ele se arrependia pela maldade das suas gerações anteriores, pelos pecados dos seus pais, pelos pecados daqueles que chegaram antes dele. Ele era firme e fiel em pedir para o Senhor limpar toda aquela maldade que chegou até nos seus dias. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ele fala isso desesperado, salmista. Porque ele sabe que o pecado, ele vem de geração a geração. Aí os teólogos vão dizer, mas aqui fala que se você receber Jesus, Deus não vai se lembrar mais dos seus pecados. Ele afundou os seus pecados. Ele nunca mais vai se lembrar. Agora você está salvo para sempre, mas ele nunca vai te levar. Em Hebreus 6:4, aonde está dizendo que é impossível, se você uma vez foi iluminado, e você provou a palavra de Deus, você experimentou os poderes do mundo vindouro, esses milagres, e você cair, você voltar ao pecado, voltar ao vômito do porco, ele diz, é impossível ele voltar ao arrependimento. Por que é impossível? Porque no momento do arrebatamento, se até lá você não se arrependeu, o arrebatamento é para aqueles que o nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. É impossível, depois do arrebatamento, aqueles que ficaram ser renovados para arrependimento. Porque depois do arrebatamento, já não é o arrependimento que vai levar alguém para o céu, mas é se tornar um mártir nas mãos do anticristo. Podem se arrepender, chorar, rolar no chão, ranger os dentes, isso não vai mudar o quadro da condenação. Mas se aguentar a tortura do anticristo e não aceitar a marca na segunda parte dos 3 anos e meio, quando a marca for obrigatória, então aquele ali que for torturado um dia, uma semana, um mês, e ele não aceitar a marca, ele então vai ser assassinado e ele vai poder então ser ressuscitado e entrar no céu como vencedor tardio. Mas os pecados devem ser tratados imediatamente. O arrependimento é a chave para o seu nome estar no livro da vida. Siga se arrependendo continuamente.
que o seu nome vai permanecer lá. Arrependimento não significa chorar hoje e amanhã fazer tudo de novo. Arrependimento é uma mudança de direção. Nunca mais tomar aquele caminho. Nunca mais voltar a praticar aquelas abominações. Davi, vocês se lembram de Davi? Ele caiu no mais profundo abismo. Ele caiu no vale da sombra da morte. Ele matou um homem, ele tomou aquela esposa do homem, Urias, como sua esposa, ele cometeu um homicídio, ele cometeu um adultério, ele roubou a mulher de um homem, um soldado fiel a ele. Mas nós vemos que quando Deus enviou o profeta Natã para repreender o seu pecado, duramente, com um juízo, o que passou? Davi se arrependeu. No Salmo 51, nós temos o arrependimento de Davi. E ele está desesperado, pedindo para Deus, me dá um novo coração. Me dá um novo coração. Eu imploro, me dá um novo coração. Deus, me dá um novo coração. Cria em mim um espírito reto, inabalável. Ele está na luz, ele está vendo o pecado que ele cometeu. A injustiça, a imundícia que ele cometeu diante de Deus. Então ele está gritando ao Senhor. Então, a ponto do arrependimento de Davi ser tão forte e tão genuíno, que Deus disse: esse é o homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, depois desse sincero arrependimento, Deus prometeu a Davi que Cristo viria como seu descendente e durante os 1000 anos o trono de Davi seria restaurado e Cristo iria governar. Um homem arrependido, ele grita e ele nunca mais volta por aquele caminho. E ele gritou ao Senhor: Senhor, remove este coração imoral. Senhor, remove esse coração adúltero. Senhor, remove de mim este coração homicida. Esse coração carnal. Coloque dentro de mim um coração que possa me conduzir para a eternidade. Me permita seguir no caminho reto. Senhor, coloca um novo coração em mim. Quando você se arrepende de todo o seu ser, então aí você é a nova criação e o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Se os teus olhos te fazem pecar, corta-os. Se as tuas mãos te fazem pecar, corta-as. E ele disse que os teus olhos ou as tuas mãos pode ser alguém da sua família que você está tomando como ídolo, ou que você está perdendo o reino por causa daquela pessoa. Pode ser o seu trabalho, pode ser um vizinho, pode ser até mesmo um filho. Ele está dizendo o que é que está te fazendo pecar nessa geração. O que é que está te arrastando para ficar como anticristo dos 7 anos? Que tipo de corda está te arrastando? O Senhor está dizendo, corta agora, porque é melhor entrar no céu sem um olho ou sem um braço, do que ir para o inferno com os 2 olhos e os 2 braços. E ele disse, ali no inferno é um lugar que os vermes não morrem. O próprio Jesus falou isso, e que vai entrar no cérebro e que vai trazer tortura e dor para aqueles que estiverem ali no inferno eternamente. Não pense, de acordo com a teologia atual, que o inferno é somente para os ímpios, que um cristão jamais entra no inferno. O cristão verdadeiro, cujo nome está no livro da vida, porque ele não simplesmente conquistou o seu nome no livro da vida,
mas pelo arrependimento, pelo sangue que veio, ele manteve o seu nome no livro da vida. Vocês se lembram muito bem que cada vez que o profeta do Senhor ele vem ao ar, e mais de 200 nações se conectam para escutá-lo. Milhões de pessoas estão ali para ouvi-lo. Quando ele termina aquela pregação, rapidamente ele faz o apelo e ele fala assim: você quer receber Jesus? Repita comigo essas palavras. Porque nós repetimos as palavras constantemente. Nós sempre estamos recebendo a Jesus. É porque naquele intervalo de 1 dia, 2 dias, 4 dias, entrou o pecado em mim e em você. E nós nos arrependemos porque o nosso nome já estava sendo desaparecido do livro da vida. Os pecados, irmãos, vai apagando o nome. Alguém pode dizer assim: não, mas no cartório humano, quando nasce uma criança e você vai lá no cartório e registra, uma vez que aquela criança é teu filho, ela é filho para sempre. Então, essa é uma dos argumentos que se fala hoje no meio cristão. Não se preocupe, você pode pecar que está tudo bem. Depois você se arrependa, está tudo bem. Isso é muito perigoso. Zombar do sangue de Jesus. Zombar da graça de Jesus. Isso é mortal nesses dias. São os nossos pecados que vão apagando. Nós não estamos falando, irmãos, de um sistema de governo democrático, aonde a democracia, você tem os seus próprios direitos. No céu, aonde o livro da vida está, não é democracia. Esqueça. No céu é um sistema de realeza. Há um rei que escreveu e ele determinou. Não há negociação. Não existe negócio. Se o meu nome está lá, Deus agora está obrigado em manter o meu nome lá. Não. Se você cair no pecado, ele está dizendo para você, é impossível. Se você permanecer no pecado, faça como Davi, quando ele se arrependeu de verdade. E ele nunca mais voltou por aquele caminho. E aqui ele mostra claramente o risco que nós estamos correndo. Se naquele dia do arrebatamento, aqueles que perderam o arrebatamento, número 1, é porque as vestimentas estavam sujas. Número 2, é porque o seu nome não estava no livro da vida. Haverá um casamento. Jesus já falou que vai ter um casamento universal. Mas há regras já estabelecidas por Deus para aqueles que vão ser a noiva do Cordeiro. Não brinque com o pecado. Não pense que vai ser fácil. Não pense que é fácil. Não brinque. Não brinque com a sua eternidade. Não brinque. O julgamento de Jesus não é brincadeira. Conforme nós vemos nos filmes de Hollywood ou nos vídeos, é tão fácil o julgamento, tão doce. Naqueles filmes, sempre o ator ele escapa com mais uma que está com ele em pecado. Na vida real, de acordo com a Bíblia, não é assim. Quando falamos de Jesus Cristo, todo o universo treme. O céu e a terra tremem. As montanhas tremem. O mar treme. Quando se falamos do julgamento que vai ser estabelecido pelo Messias. Ele não vai vir mais como um cordeiro para morrer na manjedoura. Ele já efetuou a redenção. Ele virá como um rei. No aspecto positivo, ele leva a noiva santa. E no negativo, começa o juízo de Deus para os rebeldes, cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu já estou caminhando para o final. Abram comigo Romanos capítulo 2, por favor.
Romanos capítulo 2, eu quero animar você. Fique até o final, por favor, não saia. Nós, no final, vamos orar juntos por você, pela sua eternidade. Romanos capítulo 2, eu vou começar com o versículo 5 apenas. Romanos 2:5. Quero aqui agradecer a todos os que estão conosco no Zoom, nas plataformas digitais. Muito obrigado. Nós apreciamos a sua presença. Se você está aqui até agora, é porque você está preocupado com a sua eternidade. É porque você já não está suportando esse evangelho que está por aí. Você está vendo que a coisa vai apertar. E vai apertar cada vez mais. Romanos 2:5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Isso aqui já não é Velho Testamento, é Novo Testamento. E aqui ele está mostrando, mas isso aqui é só para os ímpios, aqueles que não receberam Jesus. Não, a Bíblia não foi escrita para os ímpios. A Bíblia foi escrita para a igreja. Essas situações estão dentro da igreja. Romanos 2 está dentro da igreja. Toda perversão sexual, toda imoralidade sexual está dentro das igrejas. E eu vou repetir novamente o versículo 5 e o 6. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira. Quando vai ser a ira? A ira, ela começa de acordo com Apocalipse 6, ela começa depois do arrebatamento. A ira de Deus, ela começa depois do arrebatamento. Novamente o 5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira, o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Quando o arrebatamento acontecer e o Senhor vier com a sua ira, é justo a ira dele. Justa. No 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Aqui fala daqueles que estavam com as vestimentas sujas no momento do arrebatamento e ficaram, aqueles que o nome foi apagado do livro da vida e ficaram. Isso aqui é muito grave. Um coração obstinado não se arrepende seriamente. Nunca vai estar no livro da vida. Não deixe ninguém mentir para você. Alguém pode dizer, você já se arrependeu uma vez? Tá bom. Você se arrependeu, recebeu Jesus? Agora você precisa só conhecer a Bíblia, orar, jejuar e tá bom. Não. O arrependimento, ele é como aquele fogo que ardia no altar constantemente e não se apagava. É o arrependimento que vai trazer o sangue de Jesus, o eterno sangue. E é o sangue que vai nos justificar, nos reconciliar das nossas maldades, porque cada pecado que cometemos, nós nos tornamos inimigos de Deus. É o arrependimento que nos justifica e nos reconcilia. É o arrependimento que traz o sangue que nos santifica. Então não deixe ninguém mentir para você. Você já se arrependeu uma vez? Não precisa se arrepender mais. Você vá agora fazer vigílias a noite inteira. E eu vou te orientar. Eu prefiro que você não faça vigília a noite inteira. Eu prefiro que você se arrependa 2 ou 3 horas. Se arrependa pelos seus pecados, pelos pecados da sua família, pelos pecados dos seus ancestrais, pelos pecados da sua cidade, pelos pecados do seu país. Você vai ter mais resultado do que se você ficar orando 2, 3 horas ou toda uma noite fazendo vigília sem arrependimento. Muito cuidado.
Tem muitos irmãos do ministério indo para outros ministérios, fazendo vigílias, porque estão, não, isso aqui não é suficiente, as palavras do profeta não é suficiente, está com o pé lá e outro cá. Eu vou alertá-los. O sangue de vocês não estão nas minhas mãos mais. Não brinque. Se o arrependimento que você está aprendendo não é suficiente, então vá para lá, volte lá para a apostasia e espere o arrebatamento. Quando o arrebatamento vier, vai ser tarde demais. Você descobriu que você ficou pulando de galho em galho para agradar a sua carne e você perdeu o arrebatamento. Não zombem de Deus. Não faça isso. Se você se arrepender seriamente e seguir em tudo que está sendo falado por esse profeta, é suficiente para você entrar. O que você está buscando lá fora? Vai ser tarde quando você abrir os seus olhos. Deus aqui diz claramente que é muito sério que um coração obstinado, que não se arrepende seriamente, nunca vai estar o seu nome escrito no livro da vida. O Senhor está nos mostrando. Deus vai retribuir cada um, no versículo 6. Isso é, o livro do Cordeiro, o livro da vida. Aqueles nomes não vão estar lá. Mas aqueles que forem fiel, aqueles que pagarem um preço hoje para ser a nova criação de Deus, Ele dará vida eterna com os justos e com Ele. Esse é o tempo de buscarmos dar glórias a Deus. É o tempo de buscarmos dar honra a Deus. Com o nosso arrependimento constante e nunca mais voltando por aquele caminho. Então nós vamos estar conquistando imortalidade, incorruptibilidade. Nós vimos que a igreja de hoje está buscando o que é corruptível. Ela não está buscando ajudar as ovelhas a manter os seus nomes no livro da vida. Eu vou repetir, a igreja de hoje em dia, ela não está buscando ajudar as suas ovelhas a manter o nome das pobres ovelhas no livro da vida. Nós estamos vendo que os tempos são maus, os dias são maus. Não busque as coisas perecíveis dessa terra. Não busque as coisas transitórias dessa terra. Coisas de curta duração. Deus está falando que aqueles que buscar a imortalidade, a incorruptibilidade, viverá eternamente com Ele. Esses irmãos vão conseguir entrar e vão conseguir manter o seu nome escrito no livro da vida. Vão conseguir manter as suas vestimentas brancas por toda a eternidade. A guerra que nós estamos vendo acontecer entre Israel e os palestinos da faixa de Gaza. Essa guerra só vai parar na mesa do anticristo. Ela vai se intensificar. Os dias são maus. Essa guerra vai se tornar atômica. Israel com o Irã. Somente o anticristo é que vai, depois de tudo isso acontecer, assinar um acordo de paz. E não se engane, Deus que criou os homens, ele vai matar os homens. Isso que nós estamos vendo morrer. 10 mil, 11 mil, 12 mil lá em Israel, na faixa de Gaza, entre os russos, 500 mil de pessoas. Nas outras guerras, irmãos, isso não é nada. Essas mortes, elas vão sendo intensificadas cada dia mais. E quando as bombas atômicas começarem a cair, amados irmãos, uma bomba atômica cair em Nova York, são milhões de pessoas no alcance de 12 quilômetros. Elas são pulverizadas, cai um pó. Um pó. Os edifícios, tudo derretem. Não sobra nada de pé.
Os humanos são consumidos, desaparecem. Num raio de 12 quilômetros, tudo desaparece. Mas a radiação vai alcançar 20 ou 30 quilômetros, que vai matar os demais com queimadura de terceiro grau, com os dias e com as semanas. Mas pensa em milhares dessas bombas caindo. 2 bilhões de pessoas vão morrer nos primeiros 3 anos e meio. Deus não é esse Deus que só é bom todo o tempo. Ele odeia o pecado. Ele não aceita o pecado. E eu quero terminar nessa noite implorando para você que está conosco. Faça comigo essa oração, faça com fé. Com muita fé, se você tiver como ajoelhar. Eu volto a perguntar, nas mãos de quem você está confiando a sua eternidade? O tempo realmente acabou. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. O arrebatamento da igreja não depende do acordo de paz que vai ser firmado Israel e o anticristo. O arrebatamento não depende da construção do templo. O arrebatamento não depende das bombas atômicas que a Rússia vai lançar na França, na Alemanha, na Inglaterra e Estados Unidos. Não depende do ping-pong de mísseis atômicos que vai cair nessas nações. O arrebatamento, ele pode acontecer a qualquer minuto. E eu e você precisamos estar preparados. E se o arrebatamento não acontecer, pode ser nosso dia, hoje ou amanhã. A morte pode nos encontrar. E nós vimos aqueles personagens, enquanto o corpo volta para o pó, mas nós vimos que o homem rico, ele tomou um outro caminho. Ele foi parar no inferno. E nós vimos que aquele bandido e Lázaro, eles foram para o seio de Abraão, para o paraíso. A eternidade que nós podemos passar com Deus ou no inferno. Não há um terceiro lugar. Não existe trevas exterior. Existe apenas 2 lugares já estabelecidos para Deus. E nós vamos escolher passar a eternidade com Deus. Se for nosso último dia hoje nesse corpo, nós queremos sair desse corpo, mas nós vamos nos encontrar com o Senhor. Se for pelo arrebatamento, nós queremos sair desse corpo em glória e queremos nos encontrar com o Senhor. Por isso, o arrependimento agora é tudo. O arrependimento é tudo para nós. Repita comigo essa oração. Poderoso Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra. Eu tomo o arrependimento de maneira mais séria. Eu agarro o arrependimento, como Davi agarrou. Eu sou pior do que Davi. Eu tenho pecado mais do que Davi. Eu sou imundo, imoral, caído. Todo o meu ser é pecaminoso. Eu tenho lutado para viver uma vida suja. Eu não tenho vencido o pecado. Eu tenho sido enganado por Satanás. E hoje eu me arrependo, Senhor, de todos os pecados, de todo orgulho, soberba, ambição, divisão no meu coração. Eu me arrependo de dar crédito ao falso evangelho que me corrompeu, que destruiu o meu coração. Senhor, eu me arrependo de crer em toda apostasia, de não suportar as sãs palavras e de tentar entrar no céu por um caminho mais fácil. Eu me arrependo por pisar no sangue de Jesus, por desprezar a graça. Senhor, eu me arrependo. Senhor, escreva o meu nome agora no livro da vida. Me ajuda, Senhor, a ter tolerância zero ao pecado, a rejeitar o pecado. Me ajuda a manter o meu nome no livro da vida, com as minhas vestimentas limpas e prontos
Guie os meus passos para o reino de Deus. Guie os meus passos para a eternidade. Hoje, eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Se você fez essa oração, por favor, creia que o Senhor, Ele te ouviu. O seu nome está no livro da vida. Procure agora não voltar mais ao pecado. Podem sentar. Eu quero aqui pedir para todos que estão conosco nas plataformas digitais, aqui no Zoom, por favor, dê um like nesta mensagem e também, se os senhores podem enviar esta mensagem para alguém, para que nós possamos evangelizar juntos. Obrigado a todos que estão conosco nas plataformas digitais. Nós agradecemos imensamente a sua presença. Muito, muito obrigado mesmo. Ok. Agora, os que estão aqui conosco na sala do Zoom,